Falo sobre Breno Lopes na mira do Vasco da Gama e muitas outras informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com uma notícia boa e outra péssima. Quero começar com a péssima, mais um caso de rompimento de ligamento cruzado e 8 meses de ausência. Na semana passada, o Paulinho, volante talvez o principal jogador de características mais defensivas do setor do meio campo, havia sido lesionado. Agora foi a vez de Jair, outro cara muito talentoso, se machucou no confronto contra o Flamengo, mais 8 meses fora. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira. Agora a 777 vai precisar rever seus conceitos e abrir o caixa para a contratação de um atleta. Se só a ausência do Paulinho não justificaria a chegada de um novo jogador para a função, o pessoal do Vasco entendia que sim, a 777 entendia que não. Agora, com 2 atletas a menos, há sim a necessidade de contratação. Vasco que tem para a função de volante Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Galdames e Esforça, os 2 últimos recém-contratados. Já Verrete, com um problema na coluna, merece atenção especial. Até por isso o Vasco reforça a busca por um atacante que possa fazer a função de centroavante. E o nome do momento é Breno Lopes, jogador que pertence ao Palmeiras, não tem muito moral com o torcedor, mas é muito querido pelo Abel Ferreira, já fez inclusive gol de título de Libertadores da América. O Vasco já abriu negociações com o Breno e também com o Palmeiras. Vai torcer para que o Palmeiras tope fazer negócio. Não tem sido fácil tirar jogadores do elenco alviverde, até porque o Abel Ferreira dá muito valor aos poucos e bons atletas que fazem parte do seu grupo. Acho difícil que o negócio aconteça. Caso avance, o Breno pode ser utilizado na função do Verrete e também como atacante de lado de campo. Essas são as características que o fizeram ser um jogador bem avaliado em São Januário. Bora mudar de assunto e falar sobre o Atlético. Nicola, Lucas Piton irá jogar na Itália? Deixa só a pessoa me responder aqui sobre a chance de Pedro Henrique e o... De Pedro Henrique, quem que é o outro que eu perguntei? De Pedro Henrique e o Breno Lopes, e eu já pergunto, tá? Chegou a resposta agora sobre os 2 reforços possíveis no Vasco. Breno Lopes e Pedro Henrique. 777 tem que aprovar. E ela não aprovou nenhuma das 2 ainda, tá? 777. Nicola, Pedro Henrique no Vasco. Micael, interessa, agrada, mas a 777 ainda não aprovou. Assim como também não aprovou o nome do Breno Lopes. Acabei de receber essa confirmação de uma fonte do Vasco. Breno Lopes no Vasco, é verdade, Nando, houve um interesse. Agora, aquela velha história. Aguarda-se a autorização da 777. Amigos, vamos então trazer mais notícias aqui para você. Deixa eu começar com o Vasco e Flamengo Maracanã. Muitos elogios aí nos comentários para o comportamento do time, né? Lógico, lembrando que o Vasco ainda precisa de reforço, como diz o Emiliano Dias na sua entrevista coletiva, que o Vasco ainda precisa de reforços. Perdeu mais um jogador, já eu vou falar sobre isso. E fui dar uma olhada no bordeiro de Flamengo e Vasco do Maracanã, 0-0, mando de campo do Vasco da Gama, a renda de R$ 2.763.145,50. As despesas somaram R$ 2.1645,57. Só do aluguel do Maracanã são exatamente R$ 300 mil. E as despesas operacionais chegaram a R$ 916.520,08. Cada clube está levando para casa R$ 358.285,89. Renda igual para o Vasco e para o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Vasco, R$ 358.285,89. Agora, de aluguel, Flamengo e Fluminense recebem mais R$ 300 mil pelo aluguel do Maracanã. O que você acha? Muita despesa? É caro jogar no Maracanã, né?
Então, você tem que ter um ótimo público. O público de ontem chegou à casa dos 54.130 pagantes, 56.318 torcedores presentes, né? 54 mil pagantes. Agora é Vasco e Audax, quinta-feira, 21h15 em Manaus, na Arena da Amazônia. Vamos para a 7ª rodada da Taça Guanabara e após o jogo de hoje à tarde, entre Madureira e Portuguesa 0-0, as colocações ficaram assim, as principais. Em primeiro, Fluminense, 14 pontos. Em segundo, Botafogo e Nova Iguaçu com 11 pontos. Em quarto, Madureira e Boa Vista com 10 pontos. Em quinto, Flamengo, o Vasco e a Portuguesa com 9 pontos, né? Nos critérios de desempates, o Flamengo é o quinto, o Vasco é o sexto, a Portuguesa é o 7º colocado. É isso? Não, o Flamengo é o 6º colocado, o Vasco o 7º e a Portuguesa a 9ª colocada, porque o Madureira é o 4º e o Boa Vista é o 5º com 10 pontos. Então é importantíssima a vitória de quinta-feira em cima do Audax lá em Manaus, para o Vasco chegar a 12 pontos na competição. Paí, com o 3º cartão amarelo, está fora desse jogo. Ele volta na quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro, no clássico contra o Fluminense no Maracanã, 21h30, horário desse jogo de quarta-feira, 14 de fevereiro, contra o Fluminense no Maracanã. O mando é do Fluminense. E não sei se vocês assistiram, eu vi até na Net Vasco, né? Na Flá TV, um pequeno rubro-negro perguntado pela repórter da Flá TV de qual jogador que ele gostou mais no primeiro tempo, e ele não pensou duas vezes, falou Paí. Então, o Paí joga muita bola, agrada as crianças dos outros times também. Jogador habilidoso, né? Traz consigo esse carinho, esse respeito, essa admiração das outras torcidas. Não é nada demais. O bom é que criança não mente. Criança é muito autêntica e é legal, né? A gente vê isso aí, muito bacana. O Paí, portanto, 3º amarelo, está fora do jogo contra o Audax. Na quinta-feira volta no clássico contra o Fluminense. Amanhã, às 13 horas, lá em São Januário, tem um pacotão de apresentações de reforços. O Adson, que deixou uma ótima impressão na sua estreia no Maracanã. Inicialmente ele não seria relacionado, acabou sendo, entrou no segundo tempo e fez boas jogadas pelo lado direito. Muitos comentários aqui no nosso canal de pessoas que gostaram da estreia do atacante Adson, ex-Corinthians. Também teremos a apresentação do Vitor Luiz, lateral esquerdo, que veio lá do Curitiba, que já jogou pelo Botafogo. Goleiro Kehler, né, que era um Vasco. Me lembro do Paulo Brax tentando trazer o Kehler, ele veio agora por empréstimo, e o chileno Pablo Galdames também será apresentado. Todos esses aí já foram anunciados e já está no BIRA da Federação e no BID da CBF os nomes do Galdames, do Vitor Luiz e do Kehler. Eles já podem estrear com a camisa vascaína no Campeonato Carioca. A notícia ruim fica por conta do Jair. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo e, com isso, ruptura do ligamento cruzado anterior e vai passar por cirurgia igual ao Paulinho. Paulinho é joelho direito e o Jair, joelho esquerdo. Vasco perde 2 jogadores importantes no início de temporada e vai ter que repor. Tem muita gente criticando a 777 pela demora nas contratações. Isso aí não tem agradado o Ramon Dias, não tem agradado o Emiliano, não tem agradado o Lúcio Barbosa, o próprio Alexandre Matos, né? A morosidade que vem lá dos Estados Unidos na liberação para as contratações do Vasco da Gama. E Breno Lopes é um atacante, inclusive fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras contra o Santos em pleno Maracanã durante a pandemia, vocês se lembram?
E é um nome falado aí para ser contratado pelo Vasco. O Vasco busca mais um atacante, muita gente fazendo comentários positivos quanto ao futebol do Breno Lopes para reforçar o Vasco da Gama neste momento. Vamos ver se confirma o Alexandre Matos na entrevista de amanhã. Ele também estará à disposição da imprensa e certamente esse assunto será levantado com o dirigente do futebol da SAF do Vasco da Gama. Então, você que ainda não confirmou, veja aí, o Vasco ficou com R$ 358.285,89 da renda de ontem do Maracanã. Mesmo valor ficou a equipe do Vasco, a equipe do Flamengo. Uma notícia ruim, o Marlon Gomes sofreu uma fratura da fíbula esquerda, está fora do pré-olímpico. Vasco já anunciou a venda dele lá para o Shakhtar Donetsk e agora é aguardar essa situação médica do Marlon Gomes. É o terceiro jogador que o Ramon Menezes perdeu no torneio pré-olímpico. Tinha perdido o zagueiro Michel, do Palmeiras, e o lateral esquerdo Kaique Bruno, com lesões na coxa direita. Brasil que jogou e perdeu para o Paraguai 1-0. O gol foi de Peralta aos 46 do primeiro tempo. Antes, aos 27 minutos, o Hendrick perdeu uma penalidade, cobrando fraco para a defesa do goleiro do Paraguai. E o Kennedy, jogador do Fluminense, também no primeiro tempo perdeu uma ótima oportunidade de fazer o gol da seleção brasileira. Paraguai 1, Brasil 0. E agora é aguardar o jogo de quinta-feira com a Venezuela. O Brasil sabe que tem que ganhar os 2 próximos jogos para buscar uma vaga para os Jogos Olímpicos lá de Paris no mês de agosto, né?